Falando Abertamente Retrô. Oferecimento: Clube 71 Importes, celulares de qualidade, preço pra você. Acesse o Instagram e confira, @Clube 71 Importes. E Rancho do Bolo. Acesse o Instagram e confira, @Rancho do Bolo. Olá, boa noite. O Falando Abertamente de hoje vai recapitular tudo o que aconteceu nesse ano de 2024, ano de vários acontecimentos, de vários destaques, que hoje a gente vai relembrar no nosso Falando Abertamente Retrô. Aqui, Bebê Lima, e esse é o Falando Abertamente Retrô, que começa agora. – 2024. Bom ou ruim, mais um ano se passou, recheado de fatos e eventos que marcaram a história da humanidade. A queda de antigos regimes, a volta de velhos conhecidos, novos rostos na geopolítica, conflitos no Oriente Médio e uma crise climática que se agrava cada vez mais. Acompanhe agora a retrospectiva 2024. O ano começou com o fim de direitos autorais sobre uma das principais produções de Walt Disney. O curta-metragem Steamboat Willie, uma das primeiras versões de Mickey Mouse, entrou em domínio público nos Estados Unidos. Em janeiro, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos se tornaram membros permanentes do BRICS, marcando uma expansão importante no bloco econômico. O futebolista Mário Zagallo morreu no dia 5 de janeiro, aos 92 anos. Ainda nesse mês, ocorreu o fim da República de Artsakh, enclave da Armênia no Azerbaijão, encerrando o conflito entre os dois países caucasianos e firmando a vitória do Azerbaijão. Nas eleições gerais de Bangladesh de 2024, a Liga Awami, liderada por Sheikh Hasina, conquista um quarto mandato consecutivo em meio a protestos por parte dos partidos de oposição e uma significativa queda na participação dos eleitores. Em El Salvador, o atual presidente Nayib Bukele foi reeleito com mais de 80% dos votos. A reeleição foi possível após uma decisão polêmica na Suprema Corte, composta por aliados de Bukele, que reinterpretou a Constituição, permitindo sua candidatura, algo antes proibido. Em fevereiro, é oficialmente encerradas as operações de transferências bancárias DOC no Brasil. Ainda nesse mês, o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, acusa as forças de defesa de Israel de matarem mais de 100 pessoas que esperavam em fila de distribuição de comida em Gaza. O governo de Israel afirmou que o ataque foi uma resposta às ameaças feitas por palestinos a soldados israelenses. Em 6 de fevereiro, o ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, de 74 anos, morreu em um acidente de helicóptero. Em Portugal, ocorreram as eleições legislativas, onde a coalizão de centro-direita, Aliança Democrática, venceu por uma margem estreita o Partido Socialista, que governava o país desde 2015. Além disso, o partido de extrema-direita Chega obteve uma vitória expressiva, se tornando assim a terceira maior força política de Portugal. Em março, a Suprema Corte Americana decidiu que Donald Trump podia disputar as eleições dos Estados Unidos. A França se tornou o primeiro país a proteger o aborto em sua Constituição. Ainda nesse mês, a Suécia entrou na OTAN e se tornou o 32º membro da aliança. Oppenheimer ganhou 7 estatuetas no Oscar, incluindo a de melhor filme. Em meio à crise de insegurança, Ariel Henry renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Haiti. Em março, a Polícia Federal prende o deputado Chiquinho Brazão, o conselheiro Domingos Brazão e o policial Rivaldo Barbosa, apontados como mandantes do assassinato de Marielle Franco.
Quito, no Equador, policiais invadiram a Embaixada do México no país e prenderam Jorge Glass, ex-presidente do Equador, que havia recebido asilo político na Embaixada Mexicana. Esse fato ocasionou o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. Em abril, após bombardeio israelense à embaixada iraniana em Damasco, o Irã retaliou com drones e mísseis contra o território de Israel. Ziraldo, desenhista e escritor, morreu aos 91 anos no dia 6 de abril. Esse mês ainda foi marcado pelos grandes impactos das mudanças climáticas. Uma tempestade incomum causou inundações na região do Golfo Pérsico. Dubai viveu o dia mais chuvoso da cidade em 75 anos, com mais de 250 milímetros de chuva em 24 horas. No Brasil, as enchentes do Rio Grande do Sul causaram dezenas de mortes e deixaram milhares de desabrigados, se tornando a pior tragédia climática da história do estado. No mês de maio, Madonna encerrou o The Celebration Tour, um show gratuito na praia de Copacabana, considerado o quinto maior da história. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu em um acidente de helicóptero quando retornava de um compromisso oficial para inaugurar uma represa. Ainda nesse mês, a Noruega, Espanha e Irlanda anunciaram o reconhecimento de um Estado palestino. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, considerou a iniciativa uma recompensa ao terrorismo. No mês de maio, as forças de defesa de Israel realizaram um ataque com foguetes à cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, matando 2 líderes do Hamas. O ataque também vitimou cerca de 45 refugiados palestinos. A Coreia do Norte enviou mais de 250 balões carregados com lixo e fezes para a Coreia do Sul. Ainda nesse mês, Donald Trump se torna o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente, acusado de falsificação de registros comerciais. O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2-0 na final da Liga dos Campeões da UEFA e conquistou o seu 15º título da Champions League. Em junho, o México elegeu a primeira mulher para o cargo de presidente, Claudia Sheinbaum. Ela defende a polêmica proposta de que juízes sejam escolhidos diretamente pelo povo, em vez de serem indicados pelos poderes executivo ou legislativo, com o objetivo de reduzir a influência política dentro do sistema judicial mexicano. Durante o Hajj, mais de 1.000 peregrinos muçulmanos morreram devido ao calor extremo em Meca, na Arábia Saudita. Julian Assange, fundador do Wikileaks, deixou o Reino Unido após ser libertado da prisão em um acordo com os Estados Unidos. Ainda em junho, ocorreu uma tentativa fracassada de golpe de Estado em La Paz, na Bolívia, que foi liderada pelo ex-comandante-geral Juan José Zúñiga. O dia 22 de julho de 2024 foi o mais quente já registrado na história do planeta. As temperaturas recorde são parte de uma tendência de aquecimento de longo prazo impulsionada por atividades humanas, principalmente a emissão de gases de efeito estufa. Nesse mês, Keir Starmer foi nomeado primeiro-ministro do Reino Unido após vitória do Partido Trabalhista nas eleições gerais. Em julho, o ex-presidente Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato, sendo atingido de raspão na orelha por uma bala durante um comício eleitoral no estado da Pensilvânia. Uma falha na atualização de software da CrowdStrike causou um apagão cibernético global em sistemas Microsoft Windows, afetando vários serviços e organizações pelo mundo. Ainda nesse mês, a Espanha venceu a Eurocopa de 2024, derrotando a Inglaterra na final e conquistando o título europeu pela 4ª vez. Na Copa América, a Argentina sagrou-se campeã ao vencer a Colômbia na final. O
o exército ucraniano iniciou uma ofensiva transfronteiriça surpresa dentro do Oblast de Kursk, na região oeste da Rússia. Cerca de 76 mil pessoas foram evacuadas da região e a ação é considerada o maior avanço de um exército em território russo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em agosto, ocorreu o encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris, na França. Os Estados Unidos se consagraram como líderes em medalhas, seguidos por China e Japão. Silvio Santos, comunicador que fundou o SBT, morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos. Nesse mês, é decretada na Venezuela a vitória presidencial de Nicolás Maduro pelo Supremo Tribunal de Justiça do país, controlado pelo governo. A comunidade internacional acusou a justiça venezuelana de não ser imparcial e independente. Ainda nesse mês, Alexandre de Moraes, ministro do STF, ordenou a suspensão da rede social X, o antigo Twitter, em todo o território brasileiro, após Elon Musk, dono da plataforma, negar-se a apresentar um representante oficial no país. Em setembro, um ataque no centro de Israel foi reivindicado pelos Houthis, aliados do Hamas. O parlamento da Geórgia aprovou uma lei que restringe os direitos LGBT e proíbe eventos afirmativos e exibições públicas da bandeira do arco-íris. Nesse mês, centenas de membros do Hezbollah ficaram feridos no Líbano devido à explosão de pagers que ocorreu como parte de um ataque coordenado. Em setembro, a Polícia Federal começou a investigar alegações de assédio sexual e moral contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Um bombardeio israelense em Beirute, no Líbano, matou 45 pessoas, incluindo 3 crianças, e provocou retaliação do Hezbollah com 150 foguetes contra Israel. Ainda nesse mês, o Papa Francisco pediu perdão em nome da Igreja Católica pelos abusos sexuais de menores e afirmou a necessidade de medidas concretas para a reparação. Em 9 de outubro, ocorreram as eleições gerais de Moçambique, que consagraram Daniel Chapo, candidato do partido governista Frelimo, como vencedor da presidência. Isso gerou uma série de protestos e manifestações alegando fraude eleitoral, que resultaram em 72 mortes e centenas de detenções. O meio-campista Rodri do Manchester City foi eleito vencedor da Bola de Ouro em 2024 pelos títulos da Tríplice Coroa e a Eurocopa. A Justiça da Rússia impôs uma multa impagável ao Google no valor de 20 decilhões de dólares por remover canais da mídia estatal russa do YouTube. Em outubro, ocorreram as eleições municipais de 2024 no Brasil. Elas resultaram em uma renovação significativa das prefeituras, evidenciando o fortalecimento de candidatos de centro e direita, com partidos como o PL e o PSD ganhando força. Também foi marcada pela polêmica campanha de Pablo Marçal. Vai. Não! Nossos comerciais, por favor. Em novembro, Donald Trump venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos, se tornando o segundo presidente americano a se reeleger em segundo mandato não consecutivo desde 1892. Em Brasília, Francisco Luiz realizou um ataque com explosivos ao STF. O terrorista morreu pela ação de suas próprias bombas. A Suécia se tornou o primeiro país europeu a atingir uma taxa de tabagismo inferior a 5%, tornando-se oficialmente uma nação livre de fumo. Novembro também foi marcado pelas eleições no Uruguai, que elegeu o presidente de esquerda Yamandu Orsi. Ainda nesse mês, foi realizada a 19ª cúpula do G20 no Rio de Janeiro. O encontro das principais economias mundiais abordou temas cruciais como mudanças climáticas, segurança alimentar e os conflitos globais, em especial a guerra entre Israel e Hamas. O último mês
do ano foi marcado pelo decreto de lei marcial do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol. A imposição foi derrubada pelo parlamento, que também realizou um impeachment contra o líder sul-coreano. Após um ano de terapia de choque, o governo Milley conseguiu controlar a inflação, mas viu o desemprego e a pobreza dispararem na Argentina. Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Em dezembro, Luigi Mangione foi identificado como o principal suspeito no assassinato do CEO da United Healthcare. Suas motivações tinham cunho político e ideológico, representando a frustração do povo americano com a indústria de saúde privada. Ainda nesse mês, ocorreu a queda do regime de Bashar al-Assad após o avanço de rebeldes sírios e a tomada de cidades por parte do movimento extremista Hayat Tahrir al-Sham. Esse foi o nosso Falando Abertamente Retrô de hoje. Um ano que teve várias perdas, vários acontecimentos. Mas eu quero desejar aqui para todos vocês que 2025 seja um ano de conquistas, seja um ano de realizações para as vossas vidas. Que todos possam ter um feliz 2025. É o que eu desejo para todos vocês. Você vai ficar agora com a nossa homenagem aos artistas que nos deixaram este ano, inclusive o nosso rei da televisão brasileira, o nosso eterno Silvio Santos. Boa noite e um feliz 2025. Querida, cheguei! Olho no lance!